eu sou Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o nosso terceiro encontro sobre o estágio supervisionado de ensino médio, cujo tema é funções cognitivas. Então, hoje a gente vai falar sobre os neurônios. Os neurônios são literalmente microscópicos e são responsáveis pela nossa personalidade, dividido em perceber, sentir, agir e pensar. Sobre o funcionamento do cérebro, estamos divididos entre as células neurais, as conexões e as sinapses. O cérebro humano possui cerca de 100 a 200 bilhões de neurônios. Na verdade, todo o sistema depende do sistema nervoso. Desde onde você está nesse exato momento, ele permite que você processe as respostas involuntárias, como o aumento da frequência cardíaca, o fluxo de sangue para os músculos, com o intuito de ajudar nas horas de perigo. Compõe-se de células nervosas e células gliais. Logo, permite a transmissão de informações e sinais elétricos de longa distância. Dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado por cérebro e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico inclui os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Por sua vez, trazem sinais recebidos pelo sistema nervoso para os músculos. Logo a seguir, a gente vê uma imagem sobre o diagrama do sistema nervoso humano. O sistema nervoso central, as porções do sistema nervoso no cérebro, a medula espinhal, o sistema nervoso periférico, porções do sistema nervoso fora do cérebro e da medula espinhal, os gânglios, aglomerados em corpos celulares do sistema nervoso periférico, os nervos, que são os feixes de axônios que viajam numa mesma direção, também estão destacados no diagrama. Os gânglios em destaque estão localizados perto da medula espinhal, mas não dentro. Os nervos destacados são nervos espinhais. Logo, os neurônios sensoriais obtêm informações sobre o que está acontecendo dentro e fora do corpo. Por exemplo, o processo quando algo está quente ou frio. Através da ponta dos dedos, já os neurônios motores recebem informações e transmitem para os músculos, órgãos e glândulas que, por exemplo, pegam um objeto quente ou frio com a ponta dos dedos, que farão que tenhamos uma reação ao tocar. E interneurônios, que estão conectados somente no sistema nervoso central, conectando um neurônio ao outro, como por exemplo, quando você pegar uma brasa, um sinal de neurônio sensorial na ponta dos dedos, viajaria até os interneurônios, que por sua vez enviam uma mensagem à medula espinhal e envia sinais para os neurônios motores, que controlam o músculo dos dedos, fazendo com que solte a brasa, enquanto os outros transmitem o sinal até o cérebro para transmitir a dor. Suas funções são as seguintes: receber sinais e informações, repassar informações, comunicar os sinais às outras células-alvos, que são os outros músculos e glândulas. Seu corpo é chamado de soma, que possui vários apêndices, projeções, que são chamados de dendritos, curtos e ramificados, e um separado, mais longo, que é o dendrito, chamado axônio. Primeiro a receber informações são os dendritos. Estes podem ser sinais excitatórios, ou seja, significa que o neurônio dispara um sinal ou um impulso elétrico
ou inibitório, que evita que os neurônios passem por qualquer informações. A maioria dos neurônios recebe muitos sinais, porém, ele depende da soma de todos os sinais excitatórios e inibitórios para poder executar a função para o axônio. Então, na figura, a gente tem a estrutura de um neurônio e uma das extremidades do corpo celular, que estão os dendritos, projetando de uma extremidade até o corpo celular, até o axônio, e o axônio é envolvido por uma mielina, que constitui uma bainha em volta de suas seções. Em sua extremidade mais distante, o corpo celular, o axônio se ramifica em muitos terminais axônicos, cada um de uma forma, uma sinapse, com um dendrito ou um corpo celular de outro neurônio. Há um espaço entre dois neurônios, a comunicação se dá pela liberação de um neurotransmissor neste espaço. Ali está, na imagem, o neurotransmissor, a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica, ali naquele quadradinho a seguir. Como foi visto no vídeo anterior, o neurônio se comunica com outro neurônio através de conexões, que recebem o nome de sinapses. Essas, na maioria das vezes, são transmitidas através de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Dizemos que o sistema nervoso é constituído por dois tipos de células, os neurônios e as gliais. Os neurônios atuam com uma unidade básica e as gliais num sistema secundário, que são essenciais para o funcionamento do sistema. Na verdade, existe mais gliais no cérebro do que neurônios. Existem 4 tipos de gliais no sistema nervoso, 3 são encontrados no sistema nervoso central e o 4º tipo é encontrado no sistema nervoso periférico. Suas funções são regular o fluxo do sangue no cérebro e manter a composição dos fluidos que envolve os neurônios, regular a comunicação entre o neurônio e as sinapses. No processo do desenvolvimento do feto, ajudam os neurônios a encontrar os caminhos e contribui para a formação de uma barreira entre o sangue e o cérebro, eliminando assim as substâncias tóxicas do sangue. Assim, as células gliais atuam como um limpador e removedor de células mortas, o sistema nervoso, e também promove a circulação do fluido cérebro-espinhal. Logo na imagem a seguir, a gente tem um esquema do painel esquerdo, glia do sistema nervoso central, e no painel direito, glia do sistema nervoso periférico. A gente pode olhar ali as células gliais, o neurônio, e o outro lado, neurônio, células, satélites e axônios no sistema nervoso periférico. Sistema nervoso e tipos de células e divisões. Definição: o sistema responsável por receber, transmitir, elaborar e armazenar informações. Mudanças no meio, captação nervosa aos estímulos. Tipo de células: neurônios, células especializadas em receber conexões específicas, realizar funções relacionadas a estímulos gliais, formação da bainha de mielina para o neurônio, nutrição dos neurônios, manutenção nervosa, regulagem dos neurotransmissores. Para os neurotransmissores, aproximadamente são 60 tipos de substâncias moleculares. Os principais delas são dopamina,
motivação, prazer, controle motor. Serotonina, bem-estar, efeitos, humor, ansiedade, afetividade e agressão. Acetilcolina, que é a memória, atenção e aprendizagem. Adrenalina, aumento da frequência cardíaca, pressão e broncodilatação. Para os neurotransmissores existe também noradrenalina, excitação física, mental e bom humor, mediadora de batimentos cardíacos, pressão e glicose. E o glutamato, excitação cerebral, vínculos entre neurônio, aprendizagem, memória e longo prazo. Encefalina e endorfina modulam a dor e reduzem o estresse. Sinapse, que a gente já estudou na aula anterior, né? Local de comunicação entre os neurônios, entre um neurônio e outras células, músculos. O axônio, que é o potencial e a ação de vesículas sinápticas. A fenda sináptica, as sinapses, os neurotransmissores, acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina, neurotransmissor, proteína receptora e remoções das enzimas. O sistema nervoso central, a gente estudou também sobre o cerebelo, divisões dos hemisférios cortex, a substância cinzenta, funções dos movimentos voluntários, o equilíbrio, postura, coordenação sensorial, memória de curto prazo, atenção, atos e reflexos. Sobre o bulbo a gente não comentou nada ainda, mas provavelmente a gente vai comentar mais adiante na questão do cerebelo. Substância branca na parte externa, função, condução de impulsos nervosos do cérebro para a medula, controle de respiração, circulação, digestão, excreção, medula espinhal, condução de impulsos nervosos do corpo para o cérebro, na substância branca, produção de impulsos nervosos, substância cinzenta, que coordena os atos involuntários. Proteção do sistema nervoso central. O encéfalo e a medula são protegidos pelos elementos ósseos, crânio e vértebras, por membranas finas chamadas meninges e o líquido cefalorraquidiano. Cérebro espinhal, existem 3 meninges, a dura mater, a camada mais externa e espessa, dura e fibrosa, que protege o tecido nervoso do ponto de vista mecânico, a aracnoide, que é a camada intermediária, que é a mais fina, sendo responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. A pia mater, que é a camada mais interna, que é muito fina e é a única que a membrana vascularizada. No sistema nervoso periférico, sistema de gânglios, a função e a conexão do sistema nervoso, nervos sensitivos aferentes, motores eferentes, mistos, nervos cranianos, são 12 pares, 3 sensoriais, 5 motores e 4 mistos, e os nervos raquidianos, que são 31 pares do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso autônomo, que o sistema nervoso das respostas rápidas, independente dos estímulos do sistema nervoso central, as divisões são simpático, ação estimulante, alerta em situações de estresse, e o parasimpático, que é a ação inibitória ou relaxamento. Existem alguns distúrbios do sistema nervoso central também, que são chamados de Alzheimer, que é a formação defeituosa da proteína tau, que participa dos microtúbulos, com consequência da destruição dos neurônios.
e afeta a memória, a fala e o aprendizagem. Outro também distúrbio que tem no sistema nervoso é Parkinson, que acentua a redução da dopamina nos centros motores, causando tremores, lentidão e dificuldade de locomoção. E outra é o AVC. O AVC é a obstrução de uma artéria, lesão irreversível, fatores de risco, pressão arterial elevada, alto colesterol e obesidade. Quanto a isso, a gente terminou o nosso terceiro encontro. Até o próximo. Muito obrigada.